Cara, eu estou aqui como governador do estado de São Paulo. Eu tenho que defender o interesse do estado de São Paulo. Quando você pensa em reforma tributária, a reforma tributária é boa para São Paulo. São Paulo ganha com a reforma tributária. As empresas de São Paulo ganham com a reforma tributária, porque ao longo dos anos, São Paulo perdeu competitividade, perdeu empresa, perdeu negócio, em função da guerra tributária, da guerra fiscal. Essa guerra prejudicou muito o Estado. São Paulo perde por ano quase entre 10 e 15 bi de crédito ficto, de crédito otorgado. Então, e aí você cria algumas anomalias, que é você ter a instalação de empresas longe do mercado consumidor, longe do mercado que produz o insumo longe daquelas empresas que produzem insumo para abastecer a produção, em outras regiões que não tem nada a ver. Você pensa, por que essa empresa está aqui? Não faz sentido nenhum. Ela está longe de quem fornece equipamento para ela está longe de quem fornece a peça para ela, e ela está longe de quem consome o produto dela. Então eu vou ter a peça sendo produzida aqui, indo lá para outro estado, para um determinado bem ser montado lá, para ele depois voltar para cá para ser consumido. Isso não faz, isso é ineficiência da nossa economia. É imposto. É porque o ICMS aqui é 17 e lá é 2. E aí você não consegue competir. Quando você tiver uma uniformização de alíquota, isso está resolvido. Sem falar que você precisa de um sistema tributário mais simples. Essa reforma tributária é um produto acabado? Não é. É a reforma perfeita? Não é. Mas agora, para quem... eu não entendo nada de política, estou há pouco tempo nesse negócio, entrei meio por acaso. Mas assim, é uma coisa que já deu para sacar. Qual é o melhor projeto do mundo? É o projeto aprovado. O melhor projeto é o projeto possível. Então é o seguinte, vai passar? Vai. Então deixa eu contribuir aqui para melhorar onde é possível. Outra coisa, esse negócio vai beneficiar o meu estado, o estado que eu estou representando, porque se a indústria de São Paulo chega, pô, isso aqui é bom para mim. Se o setor de serviço chega, pô, esse ajuste aqui me atendeu. Se o supermercado chegar, fizeram esse ajuste, zeraram a alíquota do ICMS, zeraram a alíquota do IBS da cesta básica, me atendeu. Setor de educação, não, eu fui atendido porque eu entrei na alíquota reduzida. O setor de transporte, não, eu estou na alíquota reduzida, né, e tal. Opa, tá todo mundo tranquilo? Tá confortável? Então, assim, a gente fez na Secretaria de Fazenda aqui várias simulações para entender a dinâmica, como é que esse negócio vai funcionar, que a gente vem estudando. E às vezes as pessoas são levadas a se manifestar pela opinião, assim, que o cara ouviu falar que é ruim. Pô, é ruim só porque é o lado Y que está propondo, e nem é, na verdade. Nem é. E nem é. Nasceu com a gente. Nasceu isso. Então, assim, aí é ruim. Pô, beleza, qual dispositivo que é ruim mesmo? Ah, bom, não sei. O que você está criticando mesmo? O que você acha que não funciona? Não, mas isso aí vai aumentar os preços dos alimentos. Não, mas a cesta básica está zerada. Ah, é? Não, mas, pô, isso aqui vai ficar mais caro. Não, mas a indústria está tendo uma redução de alíquota pela metade, praticamente. Está pagando 40%, vai pagar 20 e pouco. Ah, é? Ah, mas eu acho que isso aqui... Não, isso aqui está resolvido. Isso aqui está na alíquota reduzida. Ah, ficou na alíquota reduzida? Ficou. Ah, eu não sabia. Quantos dispositivos você... Não li. Assim, quantas simulações você fez? Pô, você estudou esse negócio? Não. Você viu o texto, pelo menos? Não. Você pegou? Não. Porra. É isso que acontece, porra. Como é que são feitas? Como é que essas simulações que você está falando que foram feitas lá? Como é que é? Junto uma galera... A Secretaria de Fazenda começa a simular o seguinte. Você tem uma base, né? Você tem uma base tributária, a gente acompanha a arrecadação todos os dias. Então eu sei quanto é que eu arrecado por natureza de atividade. E eu vejo o seguinte, quando sair o ICMS, virar a chave, entrou o IBS, como é que isso vai ficar? Período de transição de receita, como é que vai funcionar? Né? Porque aí eu tenho uma fotografia de 24 a 28 e uma entrada gradual da receita de IBS. Né? Então tem um percentual que é essa fotografia e a entrada paulatina do IBS. Então como é que isso vai funcionar? E aí a gente vai simulando. Quanto é que vai ser a entrada de... Quanto é que é a minha arrecadação hoje? Quanto é que vai ficar a arrecadação amanhã? Isso, às vezes, sem ter a capacidade de ver o seguinte, do que só o que a gente deixa de perder com crédito otorgado, etc. Sem às vezes, aprofundar na desmobilização de empresas de outros lugares que virão para cá, porque você tem aqui infraestrutura, você tem aqui mão de obra, e às vezes as empresas não estão aqui por causa da diferença de alíquota do ICMS. São indústrias farmacêuticas que estão em São Paulo e tem planta em outros estados que o cara vai parar e pensar assim, pô, mas por que eu tenho essa planta nesse outro estado aqui? Não, deixa eu voltar para São Paulo.
né? Algumas anomalias que você criou em regiões de fronteira. Não, peraí, eu não preciso mais desse CD aqui, desse centro de distribuição, eu vou voltar para São Paulo. E por aí vai. Então, estamos falando de uma parada que entra que se torna real de 2033. Verdade. Pois é, daqui a 10 anos, né? A virada de chave mesmo, 2033. Então, assim... Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é você que vai se beneficiar, não é o Lula que vai se beneficiar, não é... sei lá, é a gente, daqui a 10 anos. Né? Porque, assim, você cria uma expectativa positiva para a economia, de certa forma, a gente deixa de perder negócio, porque o cara que às vezes está pensando em sair daqui por causa do Malíquida, ele diz, pô, mas eu não... Se eu fizesse investimento para mudar... e 33 tem a virada de chave, a alíquota passa a ficar a mesma, eu já não amortizo meu capital, então já não vou sair, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu estou tentando tomar minha decisão de investimento, eu vou investir aqui no estado de São Paulo porque vai ter essa virada de chave e aquela diferença de alíquota já não vai compensar. Eu não amortizo o investimento que eu quero fazer nesse intervalo de tempo. Então, a reforma para São Paulo ela é benéfica. Então, isso foi bastante ensaiado, bastante simulado. Algumas questões no texto foram... nós fomos atendidos, nós fomos contemplados. Vai ter agora uma discussão do Senado. O Senado vai, obviamente, querer fazer os aperfeiçoamentos, né, que julga necessário, e vai fazer os aperfeiçoamentos. Aquilo vai voltar depois para a Câmara, vai ser discutido de novo. Aí, depois que estiver pronto, ainda vai levar alguns anos para começar a entrar, então ainda vai ter um tempo para o pessoal... Pô, mas aquilo que a gente aprovou não tá legal ainda, dá tempo de mexer e tal. Então, acho que tem muita água para passar embaixo da ponte. Tu falou que o estado de São Paulo foi atendido em algumas coisas ali. Que exatamente você está falando? Como é que foi feita essa articulação? Na verdade, assim, veja, é uma mudança muito severa, dá um certo... O que a gente viu? Como é que vai funcionar esse mecanismo de arrecadação, por exemplo? Porque a partir do momento... Se pensou num Conselho Federativo com uma conta centralizadora de todas as operações. Quando isso foi pensado, estava se pensando no IVA que era centralizado, um IVA só, ou seja, a substituição de tributos federais e estaduais e municipais num único imposto. Essa visão caiu, evoluiu para o IVA dual, então você tem um CBS que vai congregar os tributos federais, PIS, COFINS e IPI, e você tem o IBS que vai juntar a base do ICMS e ISS. E aí são 2 impostos. São 2 impostos, né? O que acontece? Bom, quando você tem 2 impostos, como é que isso aqui vai para onde? Isso vai para uma mesma conta, e isso causava um certo desconforto, que vai ser uma conta gerida por um Conselho Federativo. É importante que essas decisões... Primeiro, esse Conselho Federativo tem que ter um regramento muito, muito balizado. Por quê? Ele tem que ser o gestor dessa conta, ponto. Ele tem poder normativo? Tem. Para quê? O poder normativo para fazer as transações dessa conta. Para a gente entender o seguinte, como é que vai funcionar esse sistema de débito, de crédito, prazos, como é que vai fazer com resíduo tributário. Então é sobre esse assunto que o Conselho Federativo tem que cuidar e não de outras coisas. O Conselho Federativo não pode substituir o Congresso e o Conselho Federativo não pode substituir os entes da federação, não pode substituir os estados, não pode substituir os municípios. Então tem que ser um regulador desse mecanismo, né, de split payment, né, dessa conta única que vai receber vai pagar todo mundo. Tudo e vai pagar todo mundo, ou seja, vai distribuir as cotas partes dos estados e também dos municípios e os créditos das empresas, os créditos tributários. Qual é o interesse da empresa? Por que a empresa queria uma conta? As empresas querem uma conta centralizada, porque eles têm a esperança que com essa conta centralizada os créditos vão acontecer com mais velocidade. A coisa não é tão florida assim, né? Nos países isso às vezes leva alguns meses para você tem que ter um período de fechamento de conta, né, para fazer esses arranjos de débito e crédito, mas de qualquer maneira vai funcionar melhor do que funciona hoje, que às vezes os créditos tributários ficam retidos durante muito tempo. Você tem um absurdo aqui, e a gente vai mudar isso aqui em São Paulo agora, né, porque a gente está propondo uma modernização dessa relação fisco-contribuinte, que o cara tem um débito tributário, ele tem um crédito tributário, ele não pode usar o crédito tributário dele para quitar o débito tributário. É uma loucura, não faz o menor sentido. Então, essa conta tem essa finalidade. Mas a gente, bom, como é que vai ser a gestão dessa conta? Primeiro, ela tem que ter esse escopo muito bem definido. Segundo, a gente tem que ter
é representatividade, ou seja, camadas de veto. A maioria absoluta dos estados é uma camada de veto. O recorte populacional é uma camada de veto. A maioria dos municípios é uma camada de veto. Ou seja, tem 3 camadas de veto. Isso significa o quê? Eu estou forçando uma convergência. Significa que todo mundo vai estar confortável. Não tem aquele negócio, eu vou decidir um negócio que vai ser bom para este grupo e eu vou desprezar os demais por uma maioria numérica simples. Não, eu tenho 3 camadas para garantir que, de certa forma, a gente força um consenso. Né? Então, decisões que é muito sensível. A administração dessa conta é um negócio super sensível. O conselho não é um negócio tão importante assim, tá? Porque é só para fazer a gestão dessa conta. Não vai tomar decisões que cabem ao Congresso Nacional tomar ou que cabem aos estados tomar, não vai ferir a autonomia dos entes. Mas até para gerir essa conta, tem que haver esse consenso, esse acerto. E as camadas de veto que ficaram lá garantem isso. Então dá uma tranquilidade para todo mundo. Quem participa desse conselho aí? São os estados. É uma representação dos estados, né? Então cada estado vai ter um representante e você tem uma representação também dos municípios. Né? Você vai ter lá 27 representantes dos municípios. Então você tem uma representação dos estados, né, e uma representação dos municípios. Agora, a apuração de voto, você tem esses 3 recortes. Isso aí para tomar decisões sobre o funcionamento da conta. Essa é uma das questões que foi discutida lá, né? Mas tem várias. A questão do transporte intermetropolitano tem entrado na alíquota reduzida. Isso é importante para o nosso trem intercidades aqui, Campinas, São Paulo. Né? Tem a questão da educação, tem a questão então do transporte, né? Tem a questão da saúde, que foi na alíquota reduzida, tem a cesta básica que ficou com a alíquota zerada. Então, várias questões do agronegócio foram atendidas. Então, essas modificações foram sendo feitas. O Senado agora vai ter uma oportunidade de fazer mais simulações, de trabalhar mais com números, para dar o cheiro, por exemplo, das alíquotas, que uma preocupação mas tudo bem, mas quanto é que vai ser essa alíquota agora? Porque se criou a exceção, algumas exceções foram criadas, mas quanto é que vai ser essa alíquota máxima? Vamos definir isso na PEC ou não vamos? Então essa é a discussão de momento agora, eu entendo.